Senhora, seu cartão foi recusado. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. O homem à frente de Emily Harper enrijeceu, seus dedos apertando a carteira. O rosto de sua esposa empalideceu e a filha adolescente afundou na cadeira, os olhos disparando ao redor, como se esperasse que ninguém tivesse notado. Mas todos notaram. O Luxhaven era um tipo de lugar onde o constrangimento sempre tinha plateia. Emily pôde ver o pânico nos olhos do homem, o modo como sua mão tremia ao empurrar o cartão para frente novamente. Tente mais uma vez, por favor. Ela tentou, recusado novamente, e de novo. O que aconteceu depois mudaria a vida de Emily para sempre, porque ela não apenas testemunhou a humilhação silenciosa daquela família, ela fez algo a respeito. O que ela não sabia era que seu pequeno ato de bondade não era apenas um momento de generosidade. Era um teste. Um teste que ela nem mesmo percebeu que estava fazendo. E alguém muito poderoso estava observando. No coração de Chicago, onde os arranha-céus brilhavam contra o céu crepuscular e as ruas fervilhavam com ambição, ficava o Luxhaven, um restaurante de luxo conhecido por seus lustres de cristal, cadeiras forradas de veludo e um cardápio que fazia até as carteiras mais abastadas estremecerem. Em meio a toda essa opulência, Emily Harper se esforçava em mais um turno como garçonete. Aos 26 anos, com cabelos castanhos presos em um coque bagunçado e olhos que carregavam uma resiliência silenciosa, Emily era o tipo de pessoa que sorria apesar do cansaço. Trabalhadora, gentil até demais e perpetuamente sem dinheiro, sua vida era um delicado jogo de equilíbrio entre longas jornadas e contas atrasadas. Ela morava em um minúsculo estúdio na periferia da cidade, onde o aquecedor rangia como se estivesse dando seu último suspiro, e as batidas do senhorio na porta ficavam mais insistentes a cada mês. Trabalhava turnos de 12 horas no Luxhaven, às vezes 14, quando alguém faltava, só para manter as luzes acesas e a geladeira minimamente abastecida. Seus sonhos de terminar a faculdade comunitária e escapar dessa rotina pareciam estrelas distantes, visíveis, mas inalcançáveis. Mesmo assim, ela nunca deixava suas dificuldades apagarem seu espírito. Para ela, cada cliente era uma chance de tornar o dia de alguém um pouco melhor. Era uma quinta-feira fria, no começo de março de 2025, quando a história tomou seu primeiro desvio. Emily estava no meio do turno, os pés latejando dentro das sapatilhas pretas já gastas, quando uma família de 4 pessoas entrou pelas portas douradas do restaurante. Um homem de seus 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos e um sorriso levemente nervoso, liderava o grupo. Atrás dele, uma mulher de olhar cansado, uma adolescente digitando furiosamente no celular e um garotinho segurando um carrinho de brinquedo. Eles não eram o típico cliente do Luxhaven, aqueles que transbordavam riqueza e confiança. Pareciam deslocados, como se tivessem tropeçado em um mundo ao qual não pertenciam. Emily os recebeu com um sorriso caloroso, sua voz suave, mas genuína. Bem-vindos ao Luxhaven. Primeira vez aqui? O homem assentiu, lançando um olhar ao redor, como se esperasse que alguém pedisse para que saíssem. É, primeira vez. Disseram que era um bom lugar. Ela os conduziu até uma mesa no canto, entregou os cardápios e anotou o pedido com a paciência de quem já decorou os ingredientes de cada prato. Bife para o homem, salmão para ti e a mulher, massa para a garota, um hambúrguer infantil para o menino. Simples o suficiente. Mas Emily notou que a mão do homem tremia levemente ao devolver o cardápio. Quando a comida chegou, fumegante e servida com o toque sofisticado do restaurante, a família pareceu relaxar. O menino sorriu ao pegar seu hambúrguer e a Theba adolescente largou o celular por um instante para dar uma mordida. De longe, enquanto limpava uma mesa, Emily observou a cena com uma pequena sensação de satisfação. Ela adorava esses momentos, quando seu trabalho trazia um vislumbre de felicidade para alguém. Mas então veio a conta,
Emily a imprimiu, $142,87, e a colocou sobre a mesa com um sorriso educado. O homem pegou a carteira, puxando um cartão de crédito desbotado. Vamos pagar com este, disse ele, evitando o olhar de Emily. Ela assentiu, pegou a máquina de cartão e passou o cartão com a facilidade de quem já havia feito aquilo 1000 vezes. Recusado. Ela franziu a testa e tentou novamente. Recusado. O rosto do homem ficou vermelho quando ele murmurou: Tente de novo, por favor. Terceira tentativa. Recusado. Quarta. Mesmo resultado. A mulher sussurrou algo para ele, a voz tensa, e a adolescente afundou ainda mais no assento, mortificada. Emily ficou ali, segurando a máquina de cartão, assistindo a cena se desenrolar. O restaurante estava silencioso o suficiente para que algumas mesas próximas olhassem de relance. Ela viu o pânico nos olhos do homem, o jeito como sua esposa apertava a bolsa, como se isso pudesse esconder sua vergonha. Sem pensar, Emily fez uma escolha. Ela se inclinou levemente e disse baixinho: Ei, não se preocupem com isso, eu resolvo. Vocês só precisam aproveitar a noite, ok? A família a encarou atônita. O homem gaguejou: Não, não podemos aceitar isso. Mas Emily o interrompeu com um leve aceno de cabeça. Por favor, é por minha conta. Acontece às vezes, sem problemas. Ela pegou $150 das gorjetas que havia guardado para pagar a conta de luz e quitou a fatura sozinha. A família a agradeceu repetidamente, a voz carregada de gratidão e constrangimento, antes de sair apressada para pôr a noite fria. Emily não contou a ninguém, nem ao gerente nem aos colegas. Apenas guardou o recibo e voltou a limpar as mesas, seu coração um pouco mais leve, apesar da carteira agora vazia. O que ela não sabia era que aquele pequeno ato de bondade havia desencadeado algo muito maior. Os dias passaram e a rotina no Lux Haven continuou. Emily trabalhava seus turnos, ignorava as ligações do senhorio e tentava não pensar no dinheiro que havia perdido. Então, em um movimentado sábado à noite, a atmosfera do restaurante mudou. Um silêncio caiu sobre os funcionários quando um homem alto, vestindo um terno sob medida, entrou pelas portas. Era Victor Grayson, o CEO da Grayson Hospitality, a empresa proprietária do Lux Haven e de uma dúzia de outros restaurantes sofisticados pelo país. Ele raramente visitava, talvez uma vez por ano, e quando o fazia, era como um rei inspecionando seu reino. Victor convocou uma reunião de emergência na sala dos fundos, seus olhos azuis penetrantes percorrendo o grupo. Emily ficou perto da parede, seu avental ainda úmido de uma bebida derramada. Como está o restaurante? Victor perguntou, a voz suave, mas autoritária. O gerente, um homem magro chamado Paul, com um sorriso sempre estampado no rosto, se adiantou. Ótimo, senhor. Os negócios estão indo muito bem, os clientes estão satisfeitos. Victor assentiu, inclinando ligeiramente a cabeça. Algo incomum aconteceu ultimamente. Algo digno de nota. Paul hesitou por um momento, depois deu de ombros. Que eu me lembre, não, senhor. Tudo tranquilo. Emily se mexeu desconfortavelmente, sentindo o estômago se apertar. Ela não havia contado nada a Paul sobre a família. Não havia contado a ninguém. Por que contaria? Era um peso dela, não dos outros. Mas Victor não terminou. Ele cruzou os braços, um leve sorriso brincando nos lábios. Interessante. Porque eu enviei uma família aqui há alguns dias. Um teste, por assim dizer. O ar na sala pareceu sumir. O cartão deles foi recusado de propósito. Eu queria ver como vocês lidariam com isso. O silêncio era absoluto. O sorriso de Paul desapareceu e o coração de Emily disparou no peito. Um teste? O olhar de Victor pousou nela. Emily, certo? Ela assentiu, mal conseguindo respirar. Você pagou a conta daquela família do seu próprio bolso. Não fez alarde, não pediu reconhecimento, simplesmente fez. É verdade? Emily engoliu em seco. Sim, senhor, eu só... Eles pareciam precisar de ajuda.
Eu não achei que fosse grande coisa. O sorriso de Victor se alargou, mas havia algo indecifrável em sua expressão. Não é grande coisa? Você gastou seu próprio dinheiro, dinheiro que imagino que não tenha de sobra, com estranhos. Por quê? Ela hesitou e então respondeu simplesmente: porque parecia certo. O salão murmurava com sussurros, mas Victor ergueu a mão, silenciando todos. Estou impressionado, Emily. Mais do que impressionado. Esse instinto, essa bondade, é rara. E é exatamente o que quero liderando este lugar. Ele se virou para Paul, cujo queixo caiu. Com efeito imediato, Emily Harper é a nova gerente do Lux Haven. Paul, você assumirá um papel de suporte. Um murmúrio de choque percorreu a equipe. Emily piscou, sua mente girando. Senhor, eu não sei o que dizer. Victor pousou uma mão firme em seu ombro. Diga que manterá essa bondade, Emily. É a sua força. Nunca a perca. Ele se voltou para a equipe. Reunião encerrada. Voltem ao trabalho. Enquanto os funcionários se dispersavam, Paul lançou um olhar furioso para Emily antes de sair pisando forte. Ela ficou ali, atordoada, até que Victor acrescentou em voz baixa: Ah, e aquela família? Eles não eram apenas um teste. São a família da minha irmã. Você não passou só uma prova, Emily. Você ajudou alguém que me importa. Obrigado. Mas a história não terminou ali. A promoção de Emily não foi um final de conto de fadas. Gerenciar o Lux Haven era um desafio completamente diferente. Agendas, orçamentos, clientes exigentes e Paul, que agora fervia de ressentimento. Umas semanas após assumir o cargo, coisas estranhas começaram a acontecer. Pedidos sumiam. Reservas eram canceladas sem explicação. Em uma noite, um cliente VIP saiu furioso após esperar uma hora por uma mesa que deveria estar pronta. Emily suspeitou de sabotagem. Então, uma noite, encontrou um bilhete amassado na cozinha. Você não pertence a este lugar. Sem assinatura, mas a caligrafia era inconfundível. Paul. Ela poderia tê-lo demitido, mas esse não era seu jeito. Em vez disso, chamou-o ao seu pequeno escritório, uma sala apertada com uma mesa e uma luz piscante, e colocou o bilhete diante dele. Paul, eu não quero brigar, disse calmamente. Eu só quero que este lugar funcione. Me ajude ou vá embora. A escolha é sua. Ele a encarou, sua resistência vacilando sob o olhar firme dela. Depois de um longo silêncio, ele murmurou: Tudo bem, eu fico. Não era uma amizade, mas era uma trégua. O verdadeiro choque veio um mês depois. Emily estava fechando os livros contábeis quando notou uma discrepância, milhares de dólares não contabilizados, desviados ao longo de meses. Os desvios eram anteriores à sua promoção. O rastro apontava diretamente para Paul. Ela poderia tê-lo denunciado, acabado com sua carreira, mas lembrou-se das palavras de Victor: mantenha sua bondade. Então, Emily o confrontou em particular, dando-lhe uma chance de confessar. Paul desmoronou, admitiu que desviou o dinheiro para pagar dívidas de jogo, aterrorizado com a possibilidade de perder tudo. Emily fez um acordo. Paul devolveria cada centavo em silêncio. Em troca, trabalharia mais do que nunca para provar que podia mudar. Foi um risco, mas valeu a pena. Paul se transformou e juntos transformaram o Lux Haven. Naquele verão, o restaurante se tornou um dos mais falados de Chicago, sempre lotado, com críticas brilhantes surgindo por toda parte. Então, em uma noite inesperada, Victor retornou para uma visita surpresa. Ele observou Emily comandar o salão com elegância, um sorriso satisfeito no rosto. Eu sabia que tinha escolhido a pessoa certa, disse, entregando-lhe um cheque generoso, o suficiente para finalmente silenciar as batidas do seu senhorio na porta. Naquela noite, Emily ficou na varanda do restaurante, olhando para o brilho da cidade abaixo. Ela começou como uma garçonete lutando para sobreviver, vivendo de esperança e determinação. Agora era uma gerente, uma líder, uma mulher que transformou bondade em poder. As contas estavam pagas, seus sonhos estavam ao alcance, e enquanto o vento roçava seu rosto, ela sorriu,
sabendo que nunca perderia o coração que a levou até ali.